a todos e sejam bem-vindos a mais uma sessão dedicada à Covid-19, organizada pelo Fórum Saúde para o Século XXI. O nosso tema de hoje é Covid-19, testar, rastrear, isolar, vacinar, desconfinar em segurança. Mas eu, antes de dar início à sessão e de passar a palavra à professora Maria do Céu Machado, eu gostava apenas de fazer aqui um pequeno anúncio que tem a ver com o facto de nós hoje, no Fórum, termos publicado um e-book que tem o título Covid-19, Crónicas de uma Pandemia Anunciada. Portanto, este é um e-book que reúne um conjunto de textos que procurou registar para a memória futura os momentos e as intervenções mais relevantes daquilo que foram a nossa primeira temporada de webinars dedicados à Covid, que decorreu entre março e junho de 2020. E, portanto, feito este anúncio, eu depois também irei colocar no bate-papo o link para quem quiser depois poder também fazer o download deste e-book. Por acaso é interessante porque nós estivemos praticamente sempre à frente daquilo que ia acontecendo, ou seja, os nossos convidados anteciparam-se sempre, quase sempre, àquilo que foi acontecendo. Por alguma razão não estamos no Exatamente, sítio mas do é comando. engraçado fazer Não engraçado tinha ler, porque temos as datas, não é? E vamos fazendo a comparação entre aquilo que foi dito e aquilo que foi acontecendo. E por último, ainda antes de passar a palavra à professora Maria do Céu Machado, eu gostava só de partilhar convosco, não sei se conseguem ver, esta é a capa da última edição da revista The Economist, que é dedicada, ou quase toda, quer dizer, não é só, mas tem grande parte do conteúdo desta revista é sobre a Covid, e nomeadamente sobre as vacinas. E eles fazem aqui, deixam-nos aqui um alerta ou um aviso, eu acho que é mais um alerta, em que nos dizem que as vacinas não vão ser suficientes para erradicar a Covid-19, ou seja, nós não nos podemos fiar que através das vacinas vamos conseguir erradicar a Covid-19 e que, portanto, os governos têm que começar a pensar seriamente como é que nós todos vamos passar a viver e conviver com este vírus. E, portanto, isto faz alguma ligação com o tema da nossa reunião de hoje, que no fundo tem a ver com como é que nós podemos desconfinar em segurança. Eu passaria então a palavra à professora Maria do Céu Machado, eu penso que queria falar sobre testes, correto? É correto. Então, boa noite a todos. É um prazer rever alguns dos que eu não via já há um tempo. É um prazer estar nesta companhia e ter o Ricardo Mexia depois a comentar. Enfim, provavelmente vai discordar de alguns pontos que eu vou dizer, mas eu depois vou rebater. Eu queria fazer primeiro um enquadramento rapidamente, não vou levar no total mais de uns 12 minutos, fazer um enquadramento sobre o coronavírus SARS-2. A Covid-19 o que nos tem mostrado é que, para além de ser uma pandemia, é mais grave, com mais mortalidade, 2 a 3 vezes, o vírus é 2 a 3 vezes mais contagioso que a gripe, deixa mais sequelas. Ainda hoje assisti no Jornal da Noite a estarem a falar sobre sequelas cardíacas que aparecem meses depois. Muitos dos infectados são assintomáticos, muitos têm sintomas ligeiros, mas outros têm realmente doença grave. Por outro lado, aparecem clusters. E depois agora surgem estas novas variantes que sabemos que pelo menos são mais contagiosas, não sabemos se são mais graves ou se o aumento do número de casos graves é por aumentar o número de casos. Por outro lado, fomos vivendo estas convicções que deixaram de ser convicções, as máscaras não servem, as máscaras servem, as cirúrgicas não servem. Agora há uma nova, enfim, novos papers dizendo que a máscara até deve ficar mais tempo é um paper científico, mais tempo do que se tem dito, não deve ser mudada tantas vezes, porque a umidade que cria a nossa respiração na máscara impede que entrem as gotículas com o vírus. Enfim, é uma teoria. Depois tivemos uma fé enorme nas vacinas e agora sabemos que, ou estamos a começar a saber, que as vacinas previnem a doença, mas não previnem a contagiosidade. E o exemplo que nos lembramos logo é Israel, temos 2 exemplos, Israel e o Reino Unido,
Israel tem 70% das pessoas com mais de 65 anos vacinadas e, no entanto, o número de casos não diminuiu da forma que se estava à espera. E isso, enfim, depois eu direi brevemente o que é que se pensa, porque é que isso acontece. Por outro lado, temos vários movimentos negacionistas. Os que não acreditam na pandemia, que seja uma pandemia, enfim, esses vistos já se calaram, mas eu também considero negacionistas os que não percebem o que significa, não percebem que é mesmo necessário fechar escolas, hotelaria, aviação, etc., embora a economia esteja em recessão, a nossa saúde mental também está em recessão. Aliás, a Clara Ferreira Alves, no Expresso da semana passada, dizia que estamos todos a enlouquecer devagarinho, tão devagarinho que alguns nem dão por isso. Portanto, há quem proponha, enfim, abertura imediata de tudo por causa da economia ou uma estratégia diferente nos hospitais e nos centros de saúde por causa dos doentes com doença crónica e do atraso diagnóstico em certas doenças como as oncológicas. A solução não passa nem por confinamento, mas pelo controle, não passa por confinamento, pelas vacinas, enfim, por isto tudo que eu disse, já verificámos isso. É provável que se venha, que realmente o que vamos passar a viver é ter um verão bom e depois ser endémico no inverno, provavelmente é o que vai acontecer, como a gripe. E como numa guerra, e desculpem lá, mas o vice-almirante Henrique Gouveia Melo inspira-me imenso, o inimigo tem que ser vencido. Nós, quando estamos a ser bombardeados, não estamos a pensar em reconstruir os edifícios, estamos a pensar primeiro como é que paramos, como é que vencemos o inimigo e não somos mais bombardeados. E, portanto, a estratégia tem que ser uma estratégia completamente diferente e que passa por testar, que é esse o tema que me deram. Eu queria dizer também que a estratégia que eu considero tão importante como o testar, o informar. E não é informar, ainda hoje, eu vinha de Lisboa aqui para Colares e vi vários MUPIs na rua, ao sair de Lisboa, com aqueles anúncios que dizem se não tivesse abraçado o avô, talvez a pessoa nos cuidados intensivos, se não tivesse abraçado o avô, a história seria diferente, ou se tivesse aberto a janela. Isto é de uma culpabilidade, uma coisa enorme, e portanto já sei que não foi o Ministério da Saúde que fez estes anúncios, contaram-me quando eu protestei por causa dos anúncios, e portanto estes anúncios não queremos de todo. Ora bem, porque é que a estratégia, porque é que nós, no fundo, voltamos a falar na estratégia e a pensar voltamos a falar no testar e pensamos que a estratégia está em testar em larga massa, mas não à toa, como dizia ontem o Rui Portugal. E temos exemplos, e um dos exemplos é a Dinamarca, onde é ver vários países. A Dinamarca é um exemplo excelente, a Alemanha é exemplo também, de países que tiveram logo de princípio uma estratégia diferente em relação ao testar. Eu tenho a dizer também que há 2 dias ou 3 saíram as normas 1520 e a 1920 da Direção-Geral de Saúde, atualizadas a 11 de fevereiro de 2021, em que a estratégia no testar já é completamente diferente e até mais aproximada à estratégia dinamarquesa do que atualmente, do que a que existia até há pouco tempo. E, portanto, porque é que o testar é essencial? Porque é essencial perceber quem é que está positivo, é essencial identificar os contactos, é essencial isolar o que está positivo, identificar e isolar os contactos, fazer o tal isolamento preventivo, para impedir que esses contactos contactem terceiros, não sabendo que estão positivos ou vão ficar positivos. E, portanto, reparem, agora, se dermos o exemplo do mês de janeiro, que realmente foi, enfim, é um mau exemplo para Portugal. A Dinamarca tinha 5% de positivos entre todos os testados, portanto, em cada 100 tinha 5 positivos, e Portugal chegou a ter 20 em cada 100. O que é que isto significa? Que fizemos poucos testes. E não falando agora nesta semana e no dia de hoje e de ontem, já não sei onde é que está o professor Germano de Sousa, que os testes até baixaram e, portanto, ainda não estamos a cumprir as novas normas da Direção-Geral da Saúde, provavelmente, e isso pode ser problemático. Portanto, vejam que nós temos que testar de maneira a que a nossa percentagem de positivos
ronde os 3, 4, 5%, porque aí é que estamos a testar o número que devíamos testar. E, portanto, rapidamente, definindo aqui uma estratégia, o que é que a Dinamarca fez? Situações em que quer perceber, quer no fundo perceber o que é que se passa na comunidade e quer prevenir a infecção na comunidade. E, portanto, em lares, escolas, empresas, locais de trabalho, que são espaços fechados. Eles dão um exemplo como, por exemplo, os trabalhadores nos armazéns, nos supermercados. Nós vimos, lembram-se o ano passado, na primeira vaga, que houve aí uma série de supermercados, de hipermercados, nos armazéns dos hipermercados, houve clusters de positivos. Na indústria, nas instituições de saúde, obviamente. Na construção civil, a construção civil é um aspecto importante porque muitas vezes não usam máscara. O que é que fazia a Dinamarca? Testava todos uma vez por semana ou 2 em 2 semanas, enfim, conforme os concelhos, conforme o número de positivos por 100 mil habitantes naquele concelho. É isso que a Direção-Geral agora na atualização também propõe. Nas situações em que há alguém positivo, foi positivo, tem que haver aquele contacto prévio para isolamento e identificação dos contactos, depois o inquérito epidemiológico, a estratificação do risco e, mais uma vez, nós todos sabemos, a estratificação do risco foi um ambiente fechado, esteve mais de 15 minutos cara a cara, ou mais de 30 minutos, a menos de 2 metros, ou 15 minutos a menos de 1 metro, enfim. Sem ou com a utilização de equipamento de proteção individual, em espaço fechado, pouco aglomerado, com muita gente, tudo isto ajuda a estratificar o risco. E, portanto, se aconteceram estas situações que eu acabei de descrever, considera-se que o contacto é de alto risco. Mas o que fez a Dinamarca foi, e portanto, que esses contactos devem ser todos testados. O que fez a Dinamarca foi não ficar só contente em testar os contactos de alto risco, mas testar também os de baixo risco, que são todos os contactos daquela pessoa positiva, mas que não estiveram, afinal, não estiveram 15 minutos, estiveram 10, ou não estiveram o espaço, estava uma janela aberta, seja como for. E, portanto, aqui outra diferença que eu considero que é importante. Relativamente aos sintomáticos, porque isto, no fundo, era tudo relativo aos assintomáticos, relativamente aos sintomáticos, qual é a nossa perplexidade e qual deve ser a nossa estratégia? No fundo, perceber quais são os sintomas mais precoces, quais são os sintomas que não são tão frequentes, mas que podem ser sinal de Covid-19 e que, portanto, as pessoas têm que ser testadas. Eu, por mim, acho que testavam todos que tivessem qualquer sintoma. Eu encontrei um artigo muito engraçado de 2020 de um senhor chamado Joseph Larsen, que é da Southern University of California, em Los Angeles, e que aplicou em 55.924 casos de vários países um modelo matemático, um diagrama de Hasse e depois um modelo de progressão estocástica de Markov. Não me perguntem o que é, que não sei. E comparou ainda com outras viroses respiratórias. E realmente, enquanto a gripe, por exemplo, ou a SARS-1, muitas vezes o início era com febre e tosse, a maior parte das vezes o sintoma mais frequente na Covid é a febre. E, portanto, daí que faça algum sentido, apesar de tudo, que se meça a temperatura nos locais públicos. Eu tenho a dizer que eu hoje fui à RSLVT buscar o meu telefone para começar a fazer, finalmente, os inquéritos epidemiológicos, os contactos prévios, embora o Dr. Ricardo Mexia seja contra os idosos fazerem voluntariado, não, estou a brincar. É por isso na televisão que não valia a pena trabalhar umas horas por semana, as pessoas trabalhavam sempre ou não trabalhavam nunca. Mas eu fui buscar o meu telefone para poder começar e tirar uma temperatura à entrada e concluí que realmente o segurança está lá com aquele termómetro especial que vira para nós, mas ninguém provavelmente vai ver se o termómetro está a funcionar bem, porque eu tinha 33 graus de temperatura, portanto estava morta, com certeza. De maneira que
nós precisamos nos lembrar que se calhar é importante perceber se alguém ainda não notou, ainda não se sentiu com febre e está com febre, mas é preciso ver se os termómetros estão a funcionar. Enfim, depois há um sinal muito engraçado, porque este Joseph Larsen o que fez foi juntar os vários sintomas e perceber quais eram as combinações mais frequentes. E é engraçado que mesmo antes de ter febre, ou dor de cabeça, ou dor de garganta, ou perder o cheiro, ou perder o paladar, ou começar com tosse, muitos dos doentes com Covid se queixaram de não se sentirem bem. Antes, no dia anterior a terem febre ou terem qualquer outro sintoma, verbalizavam, fiquei esquisito, eu não me sentia bem. E, portanto, é mais um sinal a estar atento. E depois, um aspecto engraçado, que é muito mais frequente no Covid, que é as náuseas, vômitos e depois diarreia. Mas isto também acontece na gripe e noutros vírus respiratórios. Mas aqui mais as náuseas, ou seja, a perda do paladar, há perda de paladar, mas há um enjoo, uma repugnância pela comida, que é importante, que é precoce e que, portanto, deve ser um sinal para testar. A diarreia surge 2 ou 3 dias depois e também ele chegou à conclusão que se a diarreia era o sinal inicial, isto está associado a situações mais graves. Enfim, tem o valor que tem. Mas há outro aspecto muito engraçado com a tosse e com a febre, que é a sensação de não conseguir respirar. Breathless, o ar não entra. E muitos doentes verbalizaram isso também, a sensação de que até não tinham uma febre relativamente baixa, uma tosse seca não importante, mas que parecia que não conseguiam respirar. E isso é importante também. E depois, um aspecto engraçado que raramente se fala, que é os exantemas. Como sabem, os exantemas são muito característicos das crianças, mas neste caso não do Covid. E 20% de todos os adultos com Covid-19 tiveram algum exantema, portanto, pintas na pele, não é? Urticária, isquemia acral, que é dos mais frequentes, 40% dos que tiveram alguma forma de exantema tiveram isquemia das pontas dos dedos. Mas depois de exantemas vesiculosos, morbiliformes, urticária, petequial, o petequial mais frequente nos idosos, a média de idades do exantema petequial foi 77 anos, os exantemas, urticária, etc., mais da faixa dos 30 aos 50 anos. E depois, e estes números eu encontrei num artigo no American Journal of Clinical Dermatology 2020 também, em que a dermatologista, é uma senhora chamada Danesh Garan, reviu 115 bases de dados e é dessas 115 bases de dados que ela conclui a frequência do exantema. E se alguns destes exantemas não são iniciais, e portanto a pessoa adoece e depois aparece o exantema já com o Covid diagnosticado, com a Covid-19, a doença diagnosticada, a urticária, por exemplo, pode ser o primeiro sinal. E, portanto, estão a ver aqui a variedade de sinais e sintomas que nós podemos ter, alguns sugestivos de Covid, e que já estamos alertas e atentos, mas outros não sugestivos todos. Ou seja, um adulto que aparece como urticária, um adulto que não tem alergias, que não tem nada especial e que aparece como urticária, pode ser um sinal de Covid. As crianças, durante muito tempo se achou que não transmitiam, eu não estou assim tão certa, e não tiveram realmente doença menos grave, mas estão a ter, de uma forma relativamente frequente, o chamado MISC, que é Multisystemic Inflammatory Syndrome in Children, e que é uma espécie, enfim, pode ter a forma de doença de Kawasaki-like, mas pode ter a forma de choque tóxico ou desativação de macrófagos, e é sempre grave, e os casos têm sido gravíssimos, e é semanas depois de ter a infecção do Covid, semanas ou meses, quando já ninguém pensa no Covid. Só para ter uma ideia, o Hospital Dona Estefânia identificou cerca de 800 crianças, mais ou menos, positivas, teve 200 internados e tem neste momento 5 internados com este síndrome gravíssimo, o que é um número enorme.
Outros autores falam outra vez na tríada febre, tosse, seca e a sensação do ar que não entra. Reparem que as pessoas não conseguem ter a noção da gravidade porque, não é porque, é chamada hipóxia, ou seja, enquanto qualquer de nós, se o oxigênio, qualquer de nós não tem Covid, se o oxigênio baixar, vier abaixo, a saturação de oxigênio, saturação cutânea, vier abaixo dos 90%, já sentimos uma falta de ar incómoda, e no caso do Covid, muitas vezes tem uma saturação de oxigênio inferior a 80%, bem tolerada, embora nesta fase inicial tenham esta sensação do ar que não entra. E, portanto, todos estes, depois fadiga, o cansaço enorme, as mialgias, obviamente, as artralgias, tonturas, enfim, há uma grande variedade de sinais. E, portanto, no fundo, digamos que se este fórum fosse há 4 ou 5 dias e ainda não tínhamos as novas orientações da Direção-Geral de Saúde, tínhamos várias coisas a propor. Agora temos as novas orientações e eu li atentamente as novas orientações, atualizadas no dia 11 de fevereiro, e considero que estão muito mais alargadas e, portanto, estão muito mais adequadas a que se consiga identificar realmente os contactos e desconfinar com segurança, porque se tem muito mais a noção de quem está infectado e não a loucura que foi este mês de janeiro. E, portanto, nos sintomáticos, obviamente que ao aparecer um sintoma, um destes, quaisquer todos que eu falei, devem ser imediatamente testados. Eu não vou falar no tipo de testes, porque está aqui o professor Germano de Sousa, que sabe muito mais do que eu, mas obviamente que há aqui só, embora seja sempre melhor o teste ser molecular, nomeadamente RT-PCR, nos sintomáticos o teste rápido dá poucos falsos negativos e, portanto, pode-se utilizar o teste rápido, sendo que em qualquer situação, se o teste rápido der negativo e a suspeita for forte, se deve, nas 24 horas seguintes, usar o molecular. Mas, portanto, suspeitos usar o teste rápido ou molecular, contactos de alto risco, fazer o teste até ao 5º dia. Reparem, o aparecimento da doença, quando nós temos contacto, vou meter aqui na madeira. Desculpa. As minhas cadelas assustaram. Pensaram que era alguém a bater à porta. Portanto, eu vou-lhe pedir também para concluir, para poderes passar então depois vou para... concluir já. Para até porque elas não me deixam falar mais. O que eu queria dizer é o seguinte, se tivermos contacto com um positivo, sintomático ou não, nós podemos positivar ao 2º dia, como ao 10º dia, ou ao 12º dia, ou até ao 14º dia. Agora, se nós atrasarmos muito o teste quando contatamos com sintomático, ou alguém contatou com sintomático, obviamente que se atrasarmos o teste, ou fazemos isolamento logo desde ter a ideia que contatamos, ou estamos eventualmente a infectar terceiros. E, portanto, o teste, diz a Direção-Geral de Saúde, deve ser feito até ao 5º dia. Eu diria que entre o 3º e o 5º, seja um contacto de alto risco, seja um contacto de baixo risco. Depois, a Direção-Geral de Saúde defende agora que, em caso de cluster ou surto, que deve-se fazer teste rápido em lares, escolas, etc., testa todos os contactos, que se quiser controlar a transmissão comunitária, deve-se fazer os tais testes regulares, 2 em 2 semanas, ou uma vez por semana, depende de como estiver esse conselho, de ter mais ou menos 480 infectados por 100 mil habitantes em 14 dias cumulativos. E, portanto, eu diria, para terminar, que há aqui um aspecto importante, que é se devemos repetir o teste ou não. E, portanto, há quem defenda que, se o teste for negativo o primeiro, que deve ser repetido ao 10º dia.
porque se nós sabemos que podemos ficar positivos naqueles 14 dias, o primeiro foi negativo e, portanto, que deve ser repetido. Não é o que tem sido feito até aqui. Isto permite, no fundo, propor, ou obrigar, ou convencer as pessoas com testes positivos ou com testes negativos, mas que tiveram contactos de alto risco, a que o isolamento é importantíssimo e que nós só podemos desconfinar em segurança se tivermos sempre este cuidado na identificação dos positivos e dos seus contactos e no isolamento preventivo de quem está negativo. Muito obrigado, professora. Eu passaria então agora a palavra ao professor Jaime Branco. Obrigado. Eu agradeço muito o convite para estar neste Fórum Saúde 21 e interrogo-me porque é que me convidam para falar deste tema. Eu sou reumatologista, para quem não sabe, quer dizer, portanto, sei pouco de vírus, quer dizer, sei pouco de testes, sei pouco. Mas há coisas que eu sei. Eu sei, por exemplo, que neste momento eu trabalho no Hospital Egas Muniz há 27 anos e meio. E sei que tenho metade dos meus especialistas fora do serviço. Entre aqueles que estão em enfermarias Covid, urgências, em casa, tomando conta dos filhos, e em enfermarias gerais de medicina, porque os internistas estão nas enfermarias Covid e nas urgências. E sei que tenho um interno apenas, de todos aqueles que são do meu serviço, não tenho nenhum interno do meu serviço, tenho um interno da região autónoma da Madeira, que não tem idoneidade para o internato completo, e que veio fazer 2 anos de reumatologia no meu serviço e que, portanto, não existe para o meu centro hospitalar e não é escalável. E, portanto, é o único interno que eu tenho trabalhando connosco. Estão todos em serviço de Covid ou em urgência. Isso eu sei. Bom, e também sei que, com menos médicos, trato menos doentes da minha especialidade. E que o que acontece com o meu serviço também acontece com os outros serviços, de gastroenterologia, de cardiologia, até de otorrino. Vejam lá. Isso eu sei. Bom, e também sei que mesmo os doentes que nós entendemos que devemos chamar para consultas presenciais, muitos deles não querem vir porque têm medo. Também sei. Bom, eu também sei que o confinamento é fundamental. Pensa-se que os confinamentos que foram feitos na Europa terão poupado 2 milhões de vidas. Não é 2 milhões de infectados, é 2 milhões de vidas. Não sei se acredito neste número ou não, mas pronto, mas está publicado, é público. 2 milhões de vidas. Portanto, é fundamental. Os confinamentos são fundamentais. Mas eu também sei que números da Organização Mundial de Saúde de 2015 apontam as doenças crónicas não transmissíveis como os principais motivos de morbilidade e de mortalidade. Sendo que os principais motivos em todo o mundo, somando países menos desenvolvidos, a países mediamente desenvolvidos ou medianamente desenvolvidos e países muito desenvolvidos, a cardiopatias isquémicas, os AVCs, a DPCO, a diabetes, o Alzheimer e o cancro do pulmão, do brônquio e da traqueia, encimam as causas de morte. E também sei que as doenças reumáticas, as minhas, exatamente, aquelas que eu trato, e as doenças mentais, são as principais causas de morbilidade e de incapacidade em todo o mundo também. Bom, e se nós estamos tratando Covid, não estamos tratando destes doentes. Isso eu também sei.
E, portanto, existe uma enorme avalanche de doentes que está sem o devido tratamento. E quando eu digo sem o devido tratamento, digo sem as consultas que devia ter, porque uma consulta pelo telefone ou mesmo com imagem não é a mesma coisa que uma consulta presencial, nomeadamente as primeiras consultas. Num doente que a gente conhece bem, enfim, pode acontecer que haja alguma semelhança. Nós procuramos no nosso serviço não fazer, entremear as consultas. Se houve uma consulta presencial, a próxima pode ser teleconsulta, mas a outra a seguir deve ser presencial de novo. Às vezes não conseguimos porque o doente não quer vir, como eu disse há pouco. Bom, e também sei que os doentes fazem menos exames complementares de diagnóstico do que deviam. E também sei que o ano passado internámos metade dos doentes que internámos nos anos precedentes e que agora tenho a minha enfermaria completamente cheia de doentes Covid. E que temos uma área limpa, entre aspas, porque não há áreas limpas, onde internamos, tenho um doente internado unicamente, e se internava mais anteriormente, não era por excesso de zelo, é porque os doentes precisavam. E há doentes que precisam que não estão a ser internados. E também sei que estamos a fazer, aliás, um trabalho nesse sentido, e já sei alguns resultados, que temos, enfim, muito menos alterações de prescrição do que tínhamos anteriormente. Isto é, ajustes terapêuticos, mudanças de fármacos, introdução de novos fármacos, retirada de fármacos ou de outro tipo de tratamentos. O que significa que não estamos a tratar da melhor maneira a generalidade dos nossos doentes. E o mesmo acontece, seguramente, com outros serviços que tratam doenças crónicas. Também sei que uma pessoa em casa, a trabalhar, ou a tomar conta dos filhos, ou simplesmente a ver televisão, ou a ler, ou a dormir. Se fumar, fuma mais. Se beber, bebe mais. Come pior. E de uma forma menos diversificada, com menos segurança. E sei que estes são os principais fatores de risco de todas as doenças que vos enunciei há bocadinho, como principais causas de mortalidade em todo o mundo. As doenças crónicas não transmissíveis. Exatamente porque condicionam aumento de peso, condicionam a hipertensão arterial, condicionam, enfim, aumento da glicémia e outros fatores de risco secundários destas mesmas patologias. Sei também que uma pessoa isolada, doente ou não, mostra, ao fim de algum tempo, com certeza, sinais de solidão. E esteja no seu domicílio, esteja em lar, esteja, enfim, em qualquer outro tipo de residência. E de insegurança. E, com certeza, que se alteram, sobretudo se as pessoas vivem sós e se são idosas, porque, na realidade, a maior parte das pessoas que têm este tipo de patologias crónicas não transmissíveis são idosos. Sobretudo pluripatologia, como polifarmácia. É claro que nós vamos apanhando doenças crónicas durante a nossa vida. E se elas são crónicas, não as perdemos mais, acompanham-nos. E vamos somando 1, 2, 3, por aí fora. E sabemos que no mundo ocidental, hoje, um em cada 2 idosos tem entre 2 a 6 doenças crónicas associadas, concomitantes. Também sei isso. Bom, e também sei que, enfim, esta carência de atividade física causa sintomas só por si. Hoje, ao telefone com uma doente, porque eu persisto em fazer clínica, apesar das outras atividades que tenho, e ao telefone com uma doente, dizia-me, estou muito cansada, muito cansada. Como dizia a Maria do Céu há bocadinho, será Covid? E eu digo, não, minha senhora, não é Covid, com certeza, a senhora não sai de casa, não recebe ninguém, anda a levar as coisas à porta, nem vê as pessoas, abre a porta só depois das coisas estarem aí. Não é provavelmente Covid. Enfim, vamos ver como é que isso influi. Luís, sabe o que é? É falta de músculo. Disto sei eu. É que a perda de condição física
causa múltiplos sintomas. Nem os médicos se lembram disto. Uns porque não sabem, outros porque não se lembram. E o permanecer em casa, sem exercício, com pouquíssima atividade física, faz com que haja uma sarcopenia. Já nem falo da osteopenia associada. Mas a sarcopenia tem múltiplos sintomas, e um deles é, de facto, isso eu sei, a astenia, a falta de força. E o sentir-se mal, que a Maria Pessoa há pouco falava, também. E, portanto, aqui temos já motivos para diagnóstico diferencial entre ambas as situações. Bom, com efeito, existe aqui um plano, ou uma carência de um plano. Eu ando a pregar isto sozinho ou em conjunto, também com o Adalberto, desde março ou abril do ano passado, um plano de regresso, chamem-lhe como quiserem, e em que, enfim, nós temos todos um dever de cidadania para a saúde que está por cumprir. Este plano de regresso ao tratamento destes doentes é fundamental e deve ser estruturado, deve ser integrado, deve ser global e deve ser motivador dos doentes, para que os doentes saiam de casa e venham ter connosco, porque senão nós não podemos ir à casa deles todos. É impossível. E para ser eficiente deve ser acompanhado, de facto, de programas. Sabem, eu na televisão já só vejo programas de culinária e filmes. Já não vejo mais nada, não consigo ver mais nada, porque são insuportáveis os programas de televisão, em que aparecem pessoas que sabem de tudo. E quer dizer, eu só estou aqui a dizer-vos aquilo que sei. Isto eu sei, estou a dizer-vos eu sei. O que eu não sei, não falo. Mas pronto, mas há pessoas que estão habituadas a falar de tudo e de saber de tudo. Eu lamento muito, porque quem está do outro lado acredita. Acredita. E isso é uma grande chatice. E de facto, os meios de comunicação, nomeadamente as televisões, têm esta rara característica, ou frequente característica, não sei como é que é dizer também, de procurar as grandes audiências e o interesse do público, quer dizer, nem que seja com lixo, atrás de lixo, não falando das coisas que são importantes. E o que eu queria dizer é que isto só vai ser possível, de facto, com um vastíssimo programa de educação para a saúde, mas de educação para a saúde falada por pessoas que saibam falar às pessoas que não são médicos, nem profissionais de saúde, nem entendem nada de coisa nenhuma, que é a generalidade da nossa população. Se falar simples, estúpido, como dizia o outro. É assim que se fala às pessoas. É falar simples. E isso vai ser fundamental. Alguém vai ter que fazer isto. E não é falar simples e sem assustar. Porque acho que há pessoas que chegam à televisão e que rezam na véspera, quando sabem que vão à televisão, rezam na véspera para que as coisas todas corram mal, para poderem ter razão naquilo que tinham dito na semana anterior, que ia tudo correr mal, que íamos morrer todos, pá, e que a ruptura era completa. Isto não faz, como a Maria do Céu há bocadinho dizia, que aqueles cartazes que viu a caminho de Colares, de facto não deviam estar apresentados ao público. Isto também não devia ser possível, ser apresentado nos nossos órgãos de informação. E eu passo da educação para muito rapidamente acabar noutra educação que me interessa muito, que é a educação em geral dos nossos estudantes. Que vivo aqui, muitos dias dá-me vontade de chorar. Dá-me vontade de chorar porque entro numa escola que, embora esteja a funcionar, à distância, está vazia. Eu fiz questão de estar na escola, até para vos mostrar o novo logo da minha escola, e é aqui que estou a falar convosco hoje. Mas a escola, bom, a esta hora é natural que só esteja eu e os seguranças, não é? Mas quer dizer, mas se houvesse aulas, mesmo a esta hora estava aqui mais gente, mas durante o dia não está aqui ninguém. E os alunos estão em casa, e é evidente que se nós ensinamos os alunos nas escolas, é porque é melhor ensinar os alunos na escola do que ensinar os alunos à distância. Adaptámos-nos muito bem, de facto, exemplarmente, as escolas médicas adaptaram-se. Aliás, foram, como sabem, as escolas médicas deram o sinal, primeiro, de fechar na primeira vaga.
Portanto, estamos felizes por isso, embora hoje tenhamos uma posição diferente, porque conhecemos melhor como nos defendemos. E posso-vos dizer que só tive até hoje 35 alunos infectados e apenas um em ambiente escolar. Portanto, com efeito, esta situação fez-nos aprender e fez-nos aplicar algumas normas. Mas as dificuldades individuais e coletivas que os alunos têm de aprendizagem no seu domicílio ou no local onde nos ouvem e nos veem, que pode ser devida quer à rede, quer à má qualidade dos receptores, e quer à má qualidade do domicílio onde estão. Ser muito ruidoso, não ter condições, ser fria, enfim, existem múltiplas razões para que a aprendizagem não seja boa. E depois, também, as dificuldades de avaliação. Posso-vos dizer que andamos há 2 semestres a avaliar os alunos, a maior parte dos alunos à distância. O fim do semestre passado, o segundo semestre do ano passado e o primeiro semestre deste ano, que já acabou. Conseguimos ter os alunos e fazer práticas, quer práticas de laboratório, quer práticas clínicas, completamente, mas, de facto, a avaliação foi feita à distância, a menos nos alunos que, como disse há bocadinho, têm mais condições e que preferiram fazer a prova aqui para que não houvesse interrupções de rede ou do seu software. De facto, esta situação é péssima e se prolonga esta situação de confinamento no segundo semestre, eu no fim deste ano letivo tenho alunos que não tiveram todo um ano letivo de práticas. Isto é de uma gravidade extrema. Provavelmente nós vamos ter que nos adaptar, como alguém disse aqui há pouco, penso que foi o Pedro, adaptar-nos, se calhar, a viver com isto, de uma forma ou de outra, no futuro, mas não vai ser fácil para algumas atividades e o ensino é, de facto, uma delas. Esta dificuldade, nós conseguimos manter o 6º ano, os estágios profissionalizantes na escola, aliás, todas as escolas médicas têm pugnado por isso, mas não tem sido fácil, porque não podemos fazer isto sem a anuência dos conselhos de administração e das direções clínicas dos hospitais. E é uma luta diária, é uma guerra diária, guerra no bom sentido, que temos, trocando alunos de um lado para o outro, de hospitais para hospitais, tirando os que estão piores para aqueles que estão um bocadinho melhores, para que os alunos não deixem de ter o seu estágio. E até agora conseguimos, desde o princípio do ano, não tirar nenhum aluno do 6º ano dos seus estágios profissionalizantes, seja em hospital, seja em cuidados de saúde primários. E, portanto, eu só falei aqui de coisas que sei, vou-me calar, não segui à risca aquilo que era testar, mas o Germano, meu querido amigo, vai com certeza falar disso. Eu não me atreveria nunca a falar disso, muito menos com ele presente, quer dizer, porque prezo muito o Zé Germano e todos vós, evidentemente, para estar aqui a dizer as neiras. Muito obrigado pelo convite. Obrigado, professor Jaime Branco, e obrigado também por nos recordar que existe vida e doença além da Covid, porque muitas vezes, como disse, nós somos todos os dias, somos bombardeados desde manhã até à noite com a Covid e provavelmente muitas vezes até nos esquecemos que existem outras doenças para além da Covid. E outras atividades. E outras atividades, como disse, muito bem. Professor Fernando Sousa, dava-lhe agora a palavra. Ok, aí vamos nós. Antes de mais, dizer que é muito bom estar entre amigos. Estes bate-papos entre amigos são ótimos. Fazem-nos bem à alma. E ainda bem que sim. Estou aqui. Muito obrigado. Um abraço a todos. E hoje, o vírus bonzinho que encheu uma capa do Expresso, pela cientista Maria Mota, que classificou este vírus de bonzinho, matou hoje um querido amigo meu, que acabou os seus dias em ventilação assistida num hospital desta Lisboa. Este vírus bonzinho que inexplicavelmente foi preciso muitos de nós, entre eles alguns estão aqui, como o caso da Maria Adelaide, do Alberto, etc., em que assinamos um abaixo assinado com muita gente, lembrando a quem planeou as vacinas, que se deveria ter começado desde sempre pelos mais velhos. Talvez, se isso tivesse acontecido, este meu amigo não tivesse hoje morrido. E era um excelente amigo. Desculpem, mas não queria deixar de dizer isto à cabeça, todos os testes. Ora bem,
nós estamos neste momento com outra vez a mantra: testar, 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 testar. Minha amiga Maria do Céu, a professora Maria do Céu, veio recordar a norma que a Organização Mundial de Saúde decidiu, perdão, que a Direção-Geral de Saúde decidiu publicar. Está bem em alguns aspectos. Eu só queria lembrar o seguinte: eu aprovei aquela norma também. Só queria lembrar o seguinte, é que apesar de tudo, os resultados que nós tivemos, se resultaram bem na Dinamarca, o testar, 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 países houve da Europa em que não resultou, como é o caso da Eslováquia. Ou seja, isto para vos dizer, e o Ricardo Mexia está por aqui, o meu querido amigo Ricardo Mexia, que me está a ouvir, aquilo que eu venho dizendo desde sempre é que testar, testar, testar de pouco serve se eu não tiver as tais 2.000 e tal pessoas que ainda há dias falava o Ricardo, capazes de seguir os resultados dos testes. Nós, em janeiro, fizemos 70.000 testes num dia. Temos capacidade, nós todos, eu também, obviamente, porque 15% desses testes são feitos por mim, temos capacidade de chegar, se for preciso, e numa semana, 2 semanas, chegar aos 120.000 testes por dia, que é suficiente para aquilo que nós gostaríamos. Na verdade, inexplicavelmente, esta semana eu fiz 3.000, quando estava a fazer 10.000 e 8.000 e 9.000, de repente caímos para 3.000, 4.000 testes por dia. O que é que está a passar? Não sei. Eu sei apenas que é necessário, se é para fazer alguma coisa, tem que se implementar já as medidas propugnadas nas normas da Direção-Geral de Saúde. E aqui há algo que me escapa. Eu entendo que se deve testar já qualquer pessoa, por mínimo que tenha de ser suspeita de estar com Covid, e os sintomas já foram referidos por nós todos, e em especial pela professora Maria do Céu, mas a verdade é que nem esses nos chegam. E quando chegam, nós damos um resultado positivo e eles têm-se queixado que ficam à espera que entrem em contato com eles. Ao menos ficavam esta semana, não sei o que é que está a passar, posso estar a ser injustíssimo. Portanto, testar, 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 acompanhar, rastrear, e o Ministério da Saúde tem a obrigação de criar condições para que haja equipes muito mais suportadas, quer os meus colegas da saúde pública, quer os nossos colegas da medicina geral e familiar estão esgotados, mas completamente esgotados, não sabem? Eu até fiquei admirado, a Maria do Céu com certeza que deu isso, que na norma da DGS vinha a ideia de uma consulta presencial em que o médico fazia o teste. E claro, veio alguém da Associação dos Médicos de Medicina Geral e Familiar dizer: nós fazemos o teste, a gente não tem tempo para ver a tensão arterial e coisas quejantes a quem realmente precisa, ainda somos nós. Há aqui qualquer coisa que a gente tem que pensar que não está bem. E a primeira coisa que eu recomendava, e tenho recomendado, aliás, não tenho calado, que é o seguinte: vamos testar, sim senhor, testar, e rapidamente, em 24 horas, é nossa obrigação ao mestre laboratório ter cá fora o teste em 24 horas, para que esse teste seja útil, e rapidamente os homens da saúde pública, da medicina geral e familiar e das equipes irão ver quem são os contactos de baixo e médio, se é que se pode dizer, e alto risco, e de imediato, com aquele tempo que tem que mediar entre o contacto e o que eu reputo pela minha experiência que 3 dias são suficientes, e de imediato vão fazer testes moleculares, porque se fizermos testes não moleculares, chamados estragos ou testes de antígeno, essa gente não se apanha absolutamente nada, preciso perceber o que é que está, o que é que a gente tem na mão, que arma é que temos na mão, e de imediato testá-los, e quando algum deles for positivo, irem a correr outra vez fazer o rastreio. Só assim é que a gente consegue chegar a tudo ao lado, só assim é que a gente consegue, isto é não entender, e com certeza que na crítica que a seguir me farão, tem todo o direito de ser o contrário. Mas só assim, a meu entender, que a gente vai conseguir rapidamente ter taxas dos tais 4, 5% que são as taxas aceitáveis. Isto é só à parte. Eu hoje dei-me vontade de rir quando o Sr. Ministro da Educação, ou ontem, foi dizer que tinham testado o teste do trago, o teste rápido, tinham testado 16.000 pessoas, 16.000 escolares.
e que a prova de que eles não tinham nada é que só tinham encontrado 50 de crianças doentes, ou adolescentes doentes, não sei bem as idades. Eu pergunto, enquanto nós estamos com taxas, a semana passada, no fim de janeiro, chegámos a ter 20 e tal % de taxas de positivos, e agora estamos com taxas que rondam os 10%, o Sr. Ministro da Educação encontrou nem 2%, qualquer coisa, 50 em 16 mil, realmente há qualquer coisa aqui que não está bem. E, portanto, é para vermos bem o que é que significa testar sem critério e testar por métodos que não vale a pena testar. E agora temos a variante. E a variante nada mais é do que as variantes nada mais são do que a adaptação dos mais fortes. Ou seja, a proteína spike, a proteína espicular, tem vindo a ser modificada por mutações sucessivas, e de repente há uma que é muito mais apta, e essa que é muito mais apta adapta-se muito mais facilmente aos receptores celulares e entra. E são esses depois que subsistem. E neste momento já é possível, até mesmo antes da sequenciação, nós percebermos que estamos perante uma variante. Mas a verdade é que essas variantes é que vão predominar. E vão predominar cada vez mais. A inglesa, a de Manaus, a da África do Sul, etc, etc, etc. E, naturalmente, que são mais perigosas, não porque têm um mecanismo diferente, patogénico diferente, são mais perigosas porque entram em muito maior quantidade na célula. E, habitualmente, nós temos nas variantes taxas de virémia altamente, muito superiores às taxas de virémia que temos pela variante Wuhan, que teve imensas modificações, mas nunca nesta proteína essencial. E o que é que isso quer dizer? Quer dizer que vamos ter, porque se há muitos mais vírus, muito mais reação inflamatória eles vão produzir e muito mais mortes nós vamos ter. Portanto, mais uma razão para testar, acompanhar e testar a seguir e criar círculos e círculos e círculos concêntricos para conseguirmos, naturalmente, realmente resolver este problema. Agora, testes e testes. Testes moleculares são o ideal, são o padrão dourado, são o que raramente falham. Nunca, quer dizer, alguns são tão bons que a gente praticamente tem uma sensibilidade tão baixa que com 5 clones do vírus por microlitro nós conseguimos obter um resultado positivo. E mais ainda, há os inconclusivos. Quando se suspeita que o indivíduo teve um contacto e eu obtenho um resultado inconclusivo, devo de imediato, daí a 2 dias, no máximo, tornar a testar, porque esse inconclusivo vai se tornar num teste positivo. E isto também para dizer que há estas noções que a gente tem esquecido. E quando alguém pensa, já ouvi aí, até escrito hoje, não estou em erro, seguirem as teorias do Mina. O Michael Mina é um epidemiologista e virologista americano, meu colega patologista de especialidade, que defende que os testes rápidos têm que ser feitos desta maneira. A minha experiência diz-me que os testes rápidos devem ser feitos só nos indivíduos que têm sintomas, e aí diferenciam perfeitamente se esse sintoma, em especial em crianças que vão para a escola, que estão com tosse. Se fizermos um teste rápido, podemos saber de imediato se essa criança tem apenas uma simples constipação, se calhar por um dos coronavírus que anda por aí também, porque eles não deixaram andar por aí os outros, os benignos, e podem entrar para a escola, ou então tem realmente o SARS-CoV-2. Posto isto, meus senhores, eu não sei se ainda me falta algum tempo, tenho receio, não quero ultrapassar o tempo que eu tenho. O nosso coordenador de INEAS ainda falta muito. Não, ainda tem 2 ou 3 minutos. Ok. Posto isto, eu diria o seguinte: vamos um pouco mais além do teste. E é isto que eu gostava também de perceber. Como disse, já não sei qual de vós é que relembrou isso, até foi você mesmo. O vírus vai andar entre nós. Quer queiramos, quer não, o vírus vai andar entre nós. Se mais benigno, se menos benigno, não são as vacinas que o vão resolver. As vacinas vão, isso sim, aliás, eu escrevi isso num livro que está publicado, vão atenuar os efeitos do vírus. As vacinas vão, naturalmente,
impedir os aspectos mais gravosos, mas vamos continuar a ser infectados por este vírus e a ter manifestações do trato superior, pelo menos da respiratória superior, provocadas por este vírus. Este vírus continuará, obviamente, não sei mesmo, e aqui tenho dúvidas, a imunidade do grupo, quando é que começará a funcionar, e tenho mais outra dúvida. Eu devo dizer que estranho. A vacina é algo importante, sem dúvida nenhuma, mas só que esta vacina não é esterilizante. Nós temos vacinas esterilizantes, como foi o caso da vacina da varíola. Nós temos vacinas quase esterilizantes, como é o caso da vacina do sarampo. Há outras assim. Esta vacina não é esterilizante. Até porque esta vacina e os anticorpos que produz, muitos desses anticorpos não são neutralizantes. Ou poderão não ser neutralizantes. Eu ontem fui um dos que apresentou um estudo na Ordem dos Médicos sobre, seguimos durante cerca de 400, eram 600, mas reduziram-se a 400. Cerca de 400 pessoas seguimos durante meses e meses e meses e meses a ver o que é que acontecia aos anticorpos desses indivíduos. E verificámos que muitos perderam completamente a imunidade humoral. E que outros nunca a tiveram. Claro, diriam, tinham a imunidade das células T, etc. Isso tudo. Sim, senhor, com certeza devem ter tido, até por memórias anteriores, de alguns coronavírus com os quais se constiparam. Mas o que se nota muitas vezes é que há pessoas que perdem e ao fim de 5 meses, ao fim de 4 meses, já não tinham a imunidade humoral. O que é que vai acontecer? E depois há outra coisa, a doença provoca que tipo de imunidade? Que tipo de anticorpos? São anticorpos anti-IgG, anti-proteínas de spike ou são apenas outras proteínas de superfície, como a N e outras? Esta é tudo uma questão que a gente não sabe. E a vacina irá só produzir proteínas de spike? Essa é a ideia, pelo menos da Moderna e da Pfizer. Mas a verdade é que basta uma pequena modificação através da proteína de spike e vai chegar a uma altura que, se essa modificação for grande, lá vamos nós, outra vez, a precisar de adaptar as vacinas. Isto, para terminar, para vos dizer. Muito bem, a ciência fez qualquer coisa de inaudito, que foi, num ano, produzir uma vacina, coisa que até agora nenhum de nós estava habituado. Mas eu pergunto-me, porquê é que não há a preocupação de termos, na realidade, não direi a bala mágica, mas 1 ou 2 medicamentos que ninguém quis investigar, ou até fazer um repurposing, aproveitar medicamentos antigos, para nós termos realmente, além da vacina, uma arma eficaz contra este vírus. É algo que me faz confusão, porque tentaram-nos vender o Remdesivir como uma bala mágica, e não era coisíssima nenhuma, e hoje foram 38 milhões de euros para serem deitados ao lixo, e sempre que se tenta procurar qualquer coisa de novo, há sempre uma contrapressão, não quer ser mau, não quer ser má língua, mas há sempre uma contrapressão de algum lado ligado à indústria farmacêutica. Eles apostaram nas vacinas, e muito bem, mas será que não é possível apostar noutras coisas? Deixe isto para a gente discutir. Muito obrigado, meus queridos colegas e amigos. Muito obrigado, professor. Fica aqui uma questão relevante que provavelmente até pode ser tema de um próximo webinar. Eu, antes de passar a palavra aos nossos comentadores residentes, chamemos-lhe assim, eu tenho aqui um pedido do Dr. Ricardo Mexia para intervir e, portanto, eu vou passar a palavra ao Dr. Ricardo Mexia antes de, portanto, passar ao comentário do professor Adalberto e do Dr. António Tavares e depois abrir o debate à audiência. Boa noite, obrigado, Dr. Pedro Serra Pinto, e agradecer naturalmente também o convite para estar aqui e obrigado também pela palavra. É sempre difícil comentar 3 pessoas, 2 dos quais foram meus professores, e portanto um cumprimento muito especial ao professor Jaime Branco e ao professor Germano de Sousa, e a outra das quais é uma pessoa reconhecidamente docente da faculdade onde agora dou aulas e simultaneamente presidente do Conselho Disciplinar, e aproveito também da minha região e portanto aproveito também para lhe endereçar os cumprimentos e os parabéns pela dinâmica que tem imprimida esse gabinete e que tão importante é na regulação da profissão médica. Eu tenho apenas 3 ou 4 apontamentos que queria partilhar convosco. De facto, a professora Maria de São Machado elencou aqui um conjunto de boas práticas que existem em diversos contextos e que naturalmente têm que nos fazer refletir, porque não é preciso inventar a roda, não é? Ou seja, nós devemos ir beber
aos bons exemplos e aplicá-los também, naturalmente, adaptando-os à nossa realidade. E, de facto, uma das estratégias que desde cedo foi falada é a estratégia do test, track and trace, ou seja, testar, identificar e rastrear. E, portanto, isso seguramente que tem que estar em cima da mesa. O próprio professor Germano de Sousa também fez eco disso mesmo. Não basta apenas cumprir parte do mantra, porque se os outros depois não se cumprem, dificilmente nós também conseguimos interromper as cadeias de transmissão. E, portanto, é fundamental ter aqui uma estratégia concertada com as diversas abordagens, porque de outra forma não conseguimos maximizar aquilo que são as vantagens de cada uma dessas questões. Seguramente que a questão da estratégia de testagem, que, enfim, foi anunciado que mudou agora, mas na prática temos assistido um pouco ao inverso, não é? Ou seja, estamos a testar menos agora, ainda não é claro para mim qual é que é a taxa de positividade agora, mas de facto nós estávamos com uma positividade extremamente elevada e que de facto não correspondia àquilo que são as recomendações internacionais, de estarmos ali em torno dos 5% de positividade. E nós estávamos de facto bastante acima já há largo tempo. E, portanto, nesse sentido, eu acho que temos que ponderar também o que é que não estará a correr tão bem. Eu acho que há também ali uma componente que nós não podemos ignorar, é que há alguma subnotificação de testes negativos. Alguns dos testes rápidos que já estavam a ser feitos não estavam a ser registados e, portanto, apesar de tudo, eu acho que nós temos uma positividade elevada, mas talvez não seja tão elevada como os nossos indicadores nos dizem, mas de qualquer forma eu penso que temos que naturalmente meditar sobre isso. E, portanto, reforçar a testagem, seguramente, reforçar a nossa capacidade de fazer vigilância epidemiológica. E, senhora professora, eu não sou contra que quem queira trabalhar o faça, longe disso. A minha única questão é que, de facto, é difícil ganhar rotinas de trabalho fazendo apenas e como acontecia, mais até do que as pessoas que já estando fora do SNS poderiam contribuir, mas, por exemplo, o que estava a acontecer muito eram pessoas de outros serviços que faziam ali, entre aspas, uma perninha de umas horas por dia, e isso acaba por não permitir ganhar uma dinâmica que seria vantajosa. E, portanto, há longo tempo que nós dizemos que é preciso reforçar estes meios e sabemos que não existe aquilo que seria, gostávamos muito que houvesse muitos médicos de saúde pública para recrutar, mas não os há. E, portanto, naturalmente que reforços de outras áreas, de outros médicos, de outras profissões também, fazem todo o sentido, atendendo ao volume que nós precisávamos para evitar aquele acumular de dezenas de milhares de inquéritos epidemiológicos que ficaram pendentes durante algumas semanas, diria. E, portanto, seguramente que era fundamental ter reforçado de forma significativa. Em relação ainda à questão da estratégia de testagem, eu acho que há de facto vantagens agora na questão dos contactos, mas acho que é importante também termos uma percepção, é que a ideia não é apenas fazer aplicar a vigilância de forma prospectiva, porque atendendo a que nós, em muitos casos, e já explico o que é que quero dizer com isto, ou seja, nós tendencialmente, quando estamos a colocar em isolamento profilático os contactos, estamos a assumir que estas pessoas são eventuais contactos de um caso confirmado e que, portanto, têm um potencial de vir a desenvolver a doença. Como sabemos que antes de terem sintomas podem ter capacidade de transmitir, profilaticamente isolamos e, portanto, podemos testá-los, seja ao 3º ou 5º dia e depois ao 10º. A questão da testagem ao 10º até visava encurtar o isolamento profilático e havia alguns países que também já tinham ponderado fazer isso, ou seja, em vez de ter os 14 dias, encurtar para 10 com um teste nesse momento e, portanto, reduzir esse período de isolamento. Mas esta é a estratégia prospectiva. Mas há uma questão que nós não podemos ignorar, é que nós temos muitos casos assintomáticos ou paucissintomáticos e, portanto, quando nós identificamos um caso, potencialmente os seus contactos próximos, nós não temos a certeza que eles não possam, de facto, ser, em vez de contactos, casos índices. E, portanto, a vantagem de testar toda essa comunidade em torno do caso confirmado é não só na perspectiva prospectiva, mas também na perspectiva retrospectiva, deles poderem ter sido, de facto, a origem daquele caso que nós conseguimos identificar. E, portanto, essa vantagem parece-me que fará sentido e, portanto, maximizar essa testagem faz-me todo o sentido. E, portanto, eu acho que sim, a questão da estratégia de testagem é fundamental que seja melhorada. Nós já tínhamos uma orientação sobre testagem que, de facto, aumentava muito a testagem desde o início de novembro. O problema foi não ter sido aplicada. E, portanto, agora espero que se materialize, de facto, e que possamos beneficiar disso mesmo. Dizer também que a senhora professora elencou, e bem,
aqui a heterogeneidade sintomática de Covid, já para não falar da questão dos pauci ou assintomáticos, não é? Portanto, é de facto uma enorme heterogeneidade. Mas nós teríamos ferramentas, e temos provavelmente em Portugal até excelentes condições para o aplicar, da área da vigilância sindrómica. Ou seja, nós com os registros dos sintomas, ainda que não diagnosticados como uma entidade patológica, nós podemos identificar talvez padrões. E hoje em dia, com a capacidade de análise que temos e com o nível de digitalização da saúde em Portugal, isso teria um enorme potencial. E, portanto, nós temos aí um campo que provavelmente já devíamos ter desenvolvido, não é por causa da pandemia, mas que provavelmente nos próximos anos será fundamental. Trago apenas um exemplo. Nós, com dados das chamadas para a linha SNS 24, conseguíamos, através dos algoritmos utilizados, perceber o início do período epidémico de gripe 2 ou 3 semanas antes daquilo que o Gold Standard, que é a rede de médicos sentinela, permite identificar. E, portanto, se aplicarmos esta metodologia eventualmente a outras fontes de dados, provavelmente vamos conseguir obter também coisas muito interessantes. E, portanto, acho que esse exercício que fez me faz todo sentido e, se calhar, temos que o explorar um pouco mais. Dizer que, enfim, naturalmente que a questão, o Sr. Professor Jaime Branco abordou a questão no Covid, e muito bem. Eu pedi aqui para me deixarem partilhar o ecrã apenas durante 30 segundos para vos mostrar uma coisa que vocês conhecem e que espelha aquilo que foi dito. Penso que já estarão a ver o ecrã. E, portanto, na prática, isto é o Global Burden of Disease do Institute for Health Metrics and Evaluation, e o que nos diz é que os últimos dados de Portugal, 2019, representam 87,5% da morte está associada às doenças não transmissíveis, e apenas 8,3% a doença transmissível e 4,2% associada àquilo que são as causas externas, enfim, as lesões, os acidentes, etc. E dentro destas, subindo aqui um nível, o que nós constatamos é que as principais, efetivamente, causas de morte estão dentro da doença cerebrocardiovascular e dentro da doença neoplásica. E, portanto, parte daquilo que está a acontecer neste momento tem, e o Sr. Professor fez eco disso, eu vou parar a partilha porque era só mesmo para vos mostrar isto, e, portanto, parte daquilo que o Sr. Professor referiu faz todo sentido na medida em que, efetivamente, algumas das coisas que estão a acontecer, o sedentarismo, a alteração na dieta, as questões da saúde mental também não estão diretamente relacionadas com a questão cerebrocardiovascular e neoplásica, mas também tem aqui uma componente tremenda. Adicionalmente, temos as questões das limitações do acesso e dos atrasos diagnósticos, o que no caso, por exemplo, da doença neoplásica, seguramente vai ser um preço elevado a pagar ao longo dos próximos anos. E, portanto, essa é uma matéria que não pode deixar de nos preocupar tremendamente, e eu concordo em absoluto que tem que haver aqui uma estratégia de recuperação. Não se trata apenas de retomar essa atividade, nós temos que recuperar o tempo que perdemos. Eu vejo as pessoas muito satisfeitas porque as listas de espera cirúrgicas não aumentaram. Pois não aumentaram porque nós não diagnosticamos, não é? Portanto, se não diagnosticamos, não incluímos pessoas nas listas. Portanto, não podemos estar descansados com esse fenómeno das listas não terem aumentado. É uma falsa questão. E, portanto, eu acho que essa matéria tem que, seguramente, nos fazer refletir. Nós já temos hoje excesso de mortalidade não Covid. Olhando para os números, esses dados são claros, como água, e, portanto, nós não sabemos exatamente as causas, mas temos que as apurar. E, portanto, aqui outra questão que também não me faz sentido é que nós só temos as causas de morte apuradas. Bem, aqui há um tempo eram 3 anos, não é? Depois, mas agora ainda estamos, salvo erro, 6 meses a 1 ano. Portanto, se calhar era importante agora deixar um pouco para trás aquilo que se passou há 1 ano e pegar nas causas de morte dos últimos 3 meses e fazer essa análise já, para que possamos tomar decisões com base nisso. Porque se vamos navegando às escuras, naturalmente não conseguimos decidir qual é o caminho. E, portanto, esta questão das causas de morte preocupa-me de sobremaneira e acho que devíamos, de facto, também pugnar por perceber tudo isso. 2 notas finais. A questão dos tudólogos, não é? As pessoas que falam sobre tudo. E a última polémica da semana em que não há epidemiologistas em Portugal, não é? Foi a polémica levantada pela Joana Amaral Dias, que não há epidemiologistas. Eu, quando olho para o prime time da televisão e vejo o comentário, eu diria que no curso de Direito provavelmente devem ter muitas cadeiras de epidemiologia, porque vejo muitos comentadores da área do Direito a falar sobre a pandemia e, portanto, provavelmente haverá na Faculdade de Direito. Eu confesso que estive, já depois de Medicina, até ao 3º ano na Faculdade de Direito de Lisboa e não apanhei essas cadeiras ainda. Talvez seja nos anos mais avançados e, portanto, lá estarei um dia destes, quando tiver a oportunidade para concluir o curso,
para aprender essa nova epidemiologia da área do direito, mas que seguramente também trará mais valias. Mas eu acho que isso é um problema, porque nós temos todos, coletivamente, uma baixa literacia científica, baixíssima literacia científica, e uma baixa literacia em saúde. E, portanto, por isso é que isto é perigoso, por isso é que esta desinformação que tem, enfim, pautado os últimos tempos é extremamente perigosa, porque coloca vidas de pessoas em risco. E a leviandade com que se dizem certas coisas, designadamente na televisão, é muito preocupante. E, portanto, eu acho que nós temos também que pensar um pouco nisto. Não é uma questão de delito de opinião, como já vi muita gente queixar-se, até agora a propósito da questão dos chamados médicos pela verdade. As pessoas podem ter as suas opiniões, não podem travestir ciência de opinião. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. E, portanto, eu acho que isso é absolutamente fundamental. Mesmo a terminar, a questão da estratégia a seguir. Eu acho que nós não temos condições para fazer uma estratégia Covid-0, como fazem a Nova Zelândia, como faz a Austrália, porque tem uma grande vantagem que nós não temos, não é? É que são ilhas. E, portanto, controlando os pontos de entrada, eu tenho muito maior facilidade. Nós, é certo que também temos pontos de entrada que poderíamos controlar, mas dificilmente o faremos com a vizinha Espanha, por exemplo, e até com os países com os quais temos enorme afinidade cultural, seja o Brasil, seja o Reino Unido, seja até os países da CPLP, portanto, além do Brasil. E, portanto, nesse sentido, acho que temos que apostar na tal convivência com o vírus e de que forma é que o podemos fazer. E isso vai implicar melhorias na nossa capacidade diagnóstica, melhorias na nossa capacidade de vigilância epidemiológica e capacidade de intervenção célere perante o surgimento de casos. E, portanto, eu temo que vamos, de facto, passar a ter uma certa sazonalidade. Não é necessariamente mau. Eu acredito que a vacina terá aqui um papel importante para nos proteger globalmente, particularmente os mais vulneráveis. E, portanto, se nós conseguirmos proteger os mais vulneráveis, eu acho que não é um problema que o vírus circule. Naturalmente que não o podemos deixar livremente a circular, mas é um problema de uma dimensão diferente. E, portanto, esta potencial sazonalidade, eu acho que vai ser eventualmente o que vai acontecer e obviamente vamos ter que lidar com isso da melhor forma possível. Muito obrigado, peço desculpa de me ter alongado, mas havia aqui várias coisas que não podia deixar de dizer. Obrigadíssimo. Obrigado, Dr. Ricardo Mexia. Eu abri agora então o debate à audiência. Eu já tenho uma pessoa que pediu a palavra, o Dr. António Vilar. Eu vou pedir que nas próximas intervenções sejam breves, que é para depois poder então termos 10 minutos para um comentário final pelo professor Adalberto e pelo Dr. António Tavares. Dr. António Vilar, pode ter a palavra. Boa noite a todos, obrigado pelas excelentes intervenções. O que eu tinha a dizer é um pedido para quem, como eu, não tem certezas em que navegamos à vista, em que vemos todos estes protagonismos, em que as verdades hoje são muitas delas transmitidas na televisão através dos média, em que há aproveitamento político, aproveitamento pessoal e até aproveitamento no mundo dos negócios, torna-se um pouco difícil, mesmo em ciência, conseguirmos ter uma realidade daquilo que vai acontecendo. Portanto, a vossa intervenção, para mim, foi muito importante e era apenas esta intervenção sobre as dificuldades para quem de fora e ainda por vacinar persiste em tentar compreender melhor este dilema do século XXI. Obrigado. Muito obrigado, Dr. António Vilar. Eu passaria então agora a palavra ao Dr. Delfim Rodrigues, que também pediu a palavra. Muito obrigado, para cumprimentar todos os participantes, particularmente os intervenientes mais diretos. É uma questão muito simples, não é? Uma das questões que sempre me preocupa em saúde é que nós temos uma tendência muito generalizada de avaliar os vários fenómenos em saúde, e particularmente agora também no Covid-19, apenas do lado da oferta. Isto em termos de economia da saúde, não é? O que nós vemos diariamente é quantas camas é que eu ofereço mais em internamento geral, quantas camas em cuidados intensivos, quantos mais enfermeiros, quantos mais médicos, quantos mais técnicos de saúde. Ok? Tudo bem, é o lado da oferta. Mas pergunto, qual é a nossa preocupação para balancear também do lado da procura?
Eu dou um exemplo. Em termos de internamento geral dos hospitais, nós também nos preocupamos com isso, não é? Mas não nos preocupamos do lado da procura. Quero dizer, o lado da procura tem fundamentalmente a ver, em termos de internamento, com os critérios clínicos, e que têm que ser consensualizados, obviamente, interpares, com os critérios clínicos para a admissão e com os critérios clínicos depois para a alta. E o que nós vemos é uma grande variação nessa matéria. E todos nós sabemos que em saúde, à medida que aumenta a variação de procedimentos, há dois impactos imediatos. Um é do lado dos custos, que aumentam consideravelmente, e outro é do lado da qualidade. A uma maior variação de procedimentos em saúde corresponde a uma diminuição em termos de segurança e de qualidade dos nossos procedimentos. A minha pergunta é muito simples, aliás, alguém aqui também colocou aí nos comentários o papel das autarquias nesta matéria. E gostava de saber qual é a vossa opinião em matéria de intervenção do lado da procura, nomeadamente em termos de rastreio. Não é? As indicações que nós temos, pelo menos, presumo, o Ricardo Mexia sabe isso melhor que eu, de que eventualmente necessitaríamos de 30 rastreadores por cada 100 mil pessoas, não é? O que em Portugal daria cerca de 3 mil rastreadores. Eu não sei quantos temos, um número que rondará os 1000. Eu colaboro com várias autarquias aqui nas minhas redondezas e as autarquias, pelo menos aquelas com quem eu colaboro, a mensagem que me transmite é que puseram em marcha alguns rastreadores, nomeadamente professores, pessoas, digamos, em termos de literacia geral, já com algum grau, digamos, de desenvolvimento, até alunos, digamos, das universidades, nomeadamente aqui no meu caso da Universidade do Minho, mas que não têm tido uma grande ligação e uma grande adesão, nomeadamente com a saúde pública, porventura algum exercício de alguma desconfiança, entre aspas, de alguma desconfiança objetiva, e a pergunta que eu coloco é exatamente esta: como é que nós podemos estabelecer aqui uma interface com as autarquias no sentido de melhorar e de incrementar a nossa rede de rastreadores, ao cabo e ao resto, e para retornar, digamos, à minha primeira propositura, para intervir do lado da procura. Muito obrigado. Muito obrigado, professor. Eu passava agora a palavra também ao professor Adalberto, que pediu para intervir. Muito rápido, muito boa noite. Está a ser um debate fantástico, estamos muito em cima da hora, mas eu gostava, e fazia a minha intervenção já de fecho, e depois passava a palavra ao nosso colega e amigo António Tavares. Gostava de discordar de algumas coisas que aqui foram ditas, porque eu creio que não é correto que nós misturemos o imisturável. Não sei se a palavra existe. O que se passou em Portugal, do ponto de vista do tratamento mediático, jornalístico, televisivo da pandemia, não é rigorosamente diferente do que se passou no resto da Europa e, aliás, comparando alguns países da Europa e até dos Estados Unidos, foi muito mais, eu diria, até contido do que aquilo que aconteceu noutros países. A última coisa que nós devíamos permitir era que a pandemia justificasse mais do que aquilo que já se justificou, que era um cerceamento da liberdade de expressão, da liberdade dos mídias, ouvirem quem quisessem ouvir, mesmo que as pessoas vão lá para dizer disparates. Quer dizer, quem fala fica obrigado e fica vinculado aos disparates que diz. E, portanto, não somos nós não temos nenhuma procuração para dizer que o Ricardo Mexia só pode ter à televisão 3 vezes por semana, ou que o Simas só deve vir às terças-feiras de manhã, ou porque gostamos mais de ouvir a Joana Amaral Dias ou a Clara Ferreira Alves. Portanto, estamos a falar aqui de um plano que é de um plano de liberdade e de um contexto de crise. Outra coisa e aí eu acho que os responsáveis todos estiveram mal nestes 10 meses. O governo devia ter tido sempre do seu lado as associações socioprofissionais com responsabilidades coletivas. E eu digo, a Ordem dos Médicos, a Ordem dos Farmacêuticos, a Ordem dos Enfermeiros e a Associação Nacional dos Médicos de Saúde Pública. Porque uma coisa é alguém que vai à televisão enquanto cidadão livre, emite uma opinião porque é cientista, porque é investigador, porque é professor, porque é matemático, porque é estatista.
Outra coisa, do ponto de vista da ressonância na opinião pública, é o cidadão mal informado e assustado ouvir o bastonário, a bastonária ou o presidente da Associação dos Médicos de Saúde Pública dar a entender que estão em linha de desacordo com aquilo que os officials estão a fazer. E eu isso sempre achei mal. Eu sou estruturalmente democrata, não passa pela cabeça nem aceito que se estabeleça qualquer tipo de condicionamento à liberdade de intervenção na televisão, mesmo para dizer as neiras, porque nós temos uma coisa que se chama o comando. E o comando é meu. E como diz o professor Jaime Branco, eu passo para a Netflix, passo para um canal de desportivo, vejo o meu Benfica a perder pontos e não não estou obrigado a ver ninguém a dizer disparates. Agora, de facto, nós aqui, o primeiro erro que eu queria aqui apontar, que foi um erro coletivo, foi aquela fúria de aparecer na televisão, a comunicação social, a DGS, misturada com a política, que nós criticámos e felizmente acabou. Curiosamente, quando os números pioraram, depois desapareceram. Concordo com a professora Maria de São Machado, esta campanha devia ser proibida. Porque é aquela mania que têm de tratar os cidadãos como atrasados mentais ou como crianças. O ralhete, o tal, e beijaste o teu avô, agora és culpado porque o teu avô está nos cuidados intensivos. Isto é absolutamente inadmissível. Isto é eticamente inaceitável. Agora, bastonários, Presidente da Associação Nacional de Saúde Pública, evidentemente que é complicado, porque as pessoas humildes, menos informadas, dizem, mas aquele é o chefe dos médicos da saúde pública que está sempre a dizer coisas contra o governo. Aliás, até foi atacado, segundo julga saber, por um familiar da senhora ministra por ter dito essas coisas. Este é um primeiro ponto. Comunicação, e quem intervém no espaço público intervém com responsabilidade individual e fica agarrado a si tudo aquilo que diz ou não diz e como diz. Portanto, aí, para a história, para a memória futura. O segundo ponto que eu queria chamar a atenção é que ninguém fez ainda hoje um exercício, e as universidades têm que o fazer, sobre aquilo que foi a reliability, quer dizer, o alinhamento das previsões com a realidade. Pois, meus caros amigos, a má notícia é que mais de 70% de quem fez previsões errou. Nós, aliás, começámos por um professor reputadíssimo de matemática, uma pessoa respeitabilíssima, que era o professor Jorge Buesco, que se tivessem materializado as previsões dele, nós aqui no fórum estaríamos menos de metade. Menos de metade. Os outros já estavam mortos. Portanto, houve de facto aqui exercícios de modelação matemática, estatística, que não incorporaram variáveis, a diferença entre aquilo que são a consistência interna e a consistência externa, não incorporaram o comportamento, os aspectos biológicos do vírus, tudo isso, e, portanto, sucessivamente, como ninguém em Portugal previu que depois de uma subida a pique tivéssemos uma descida a pique. Ninguém previu. Não há ninguém que vá à televisão ou que não vá à televisão que tenha prevido que depois de batermos no pior do mundo estivéssemos a cair a pique. E ainda hoje pouca gente sabe porquê. Correto? Portanto, depois, também 10 meses depois ou 11 meses depois, o não ter tido as ordens junto do processo de decisão. As ordens são muito mais do que sindicatos para reivindicar questões corporativas. Aliás, as ordens estão a ser destruídas e está aqui um ex-bastonário que prestigiou a Ordem dos Médicos, mas as ordens estão a ser, digamos, prejudicadas pela apropriação das ordens de funções de natureza que são sindical e a deixar de lado os aspectos das competências delegadas técnico-científicas, que é esse, de facto, aquilo que o Estado concedeu às ordens no essencial. Portanto, esse aspecto de não estarem dentro da roda da decisão foi pena. Foi pena porque eu tenho ouvido, e nomeadamente o Ricardo Mexia ouviu falar disso com sentido, de que nós tínhamos poucos rastreadores, e aliás agora foi posta a questão, já não sei quem é que levantou a questão, foi o Dr. Elfim, se foi o António Vilar. 3.000 rastreadores. 10 meses depois, não foi possível a saúde pública incorporar os estudantes de medicina dos últimos anos e os estudantes de enfermagem dos últimos anos para fazer rastreio? Ninguém tocou nesse assunto, porquê? É só pedir mais recursos, mais contratações, mas a má notícia é que não há para contratar. É que não há no mercado disponíveis. Portanto, eu não posso pedir aquilo que não há. E eu tenho um problema entre mãos. Necessito ter uma malha de rastreamento e uma política de rastreamento sólida e sustentável, pois desde abril do ano passado ou maio, que já se deviam ter mobilizado estudantes de medicina dos últimos anos, de medicina dentária, de farmácia, ou porque, sinceramente, para fazer o rastreamento não estamos a falar da astrofísica.
Estamos a falar de enquadramento. Um médico de saúde pública enquadrava 10, 15 estudantes de medicina ou de farmácia, ou do que fosse. E, finalmente, em relação aos testes, é verdade que nós nos testes temos andado numa espécie de tango, uma espécie de dança. Testar, testar, testar. Passámos da fase em que os testes eram uma falsa sensação de segurança para uma fase em que não se podem fazer testes à toa, foi dito hoje ou ontem, e toda a gente discute na praça pública a norma, a validade do teste rápido, do teste do PCR, e mais uma vez, as entidades governativas, oficiais, a DGS e as pessoas que estão aqui e outros, deveriam ter estabilizado uma política de testes que fosse compreensiva e que fosse efetiva e que não desse a confusão que existe. Termino. Meus caros amigos, nós vamos reabrir. Vamos reabrir provavelmente no princípio de março com os miúdos pequenos até aos 12 anos e depois vamos reabrir setor a setor. E penso que desta vez vamos reabrir com uma coisa que nunca tivemos, que é um roadmap, que é uma matriz de risco escrita em que diz o RT abaixo de X e os hospitais abaixo de Y, abre o restaurante com mais lugares ou fecha o restaurante e vamos fazer isso modularmente para procurar a pouco e pouco salvar a economia e nesse sentido penso que aprendemos à nossa custa com o sofrimento destes últimos 2 meses. É evidente que todos estamos de acordo com o Plano Marshall para a reabilitação e a recuperação dos não-Covid. Nós vamos reduzir os indicadores de longevidade, vamos ter uma degradação dos indicadores. Eu faço parte de um grupo da OMS justamente que acompanha e que tem a responsabilidade das doenças não comunicáveis, das NCDs, e de facto vai ser devastador na Europa toda, mas em Portugal em particular, que nós temos uma carga grande de peso relacionada com isso. Eu queria deixar-vos uma nota de grande otimismo. Se me perguntarem se isto que eu vou dizer agora é science-based, eu digo não é. Resulta daquilo que é o que nós estudamos todos os dias, lemos e ouvimos. Eu creio que nós estamos verdadeiramente a entrar num tempo positivo. Estamos a entrar num tempo positivo em que o vírus não vai desaparecer da comunidade, mas nós vamos conseguir maîtriser le virus, como dizem os franceses. Vamos conseguir dominá-lo. Vamos conseguir pôr as pessoas a trabalhar. Eu sei, tenho falado com colegas noutros países, muitos países, mesmo na União Europeia, estão a preparar uma coisa que é discutível, que é o passaporte digital para permitir as viagens aéreas, a reabilitação da aviação civil e, portanto, a possibilidade de alguma atividade económica e até de turismo poder ser relançada. E eu acredito que nós vamos chegar ao verão, à medida que as semanas forem sucedendo, vamos estar cada vez melhor. Vamos entrar depois no outono com uma situação endémica, com uma situação de um vírus que está e tem que ser gerido. Temos que o gerir. Agora, a parte positiva é que eu acredito, sinceramente, que o mercado do catastrofismo fechou as portas. E eu recomendo, aliás, a todos os comentadores catastrofistas que, efetivamente, reorientem a narrativa porque vão deixar de ter clientes. Nós estamos a chegar agora a um ponto em que a população já não pode ouvir, não é? As pessoas que anunciam o fim do mundo e a morte de toda a gente para a próxima semana. Portanto, as autoridades têm que fazer o seu trabalho, os idosos, como nós assinámos o documento dos 80 anos, têm que ser vacinados em primeiro lugar. Israel está a mostrar a eficácia dessa estratégia. Temos, como dizia o professor Jaime Grande, deixar-nos de conversas, juntar o sistema todo público, social e privado e mobilizar o país para tratar quem está doente e quem está... É vergonhoso dizer que as listas de espera não subiram. Quer dizer, quem diz isso, de facto, não merece consideração nenhuma, porque se eu não fizer consultas, não tenho diagnósticos. Eu dizia ao Ricardo muito bem, não faço consultas, não tenho diagnósticos. E, portanto, era esta nota, eu falei um bocadinho mais, mas dizer-vos, deixem a democracia funcionar, já basta do que basta, deixem quem diz disparates dizer em total liberdade, mesmo que seja licenciado em Direito, porque eles têm uma particular prerrogativa para dizer essas coisas, porque o Direito permite isso. As pessoas não são estúpidas, a população não é estúpida, a população é moderadamente intuitiva, compreende e percebe as diferenças. E agora eu acho que, independentemente dos governos e das autoridades, as pessoas estão num sofrimento mental e psicológico terrível que não precisam de mais aves agueirentas. Nós erramos, é verdade. Eu disse há 2 ou 3 dias, numa entrevista, nós não fomos o primeiro de uma vaga nova que vinha do Oeste para o Ocidente. Eu não sei onde é que foi essa conversa também, mas às vezes há uma ou outra que tem essas ideias.
Mas nós fomos efetivamente o último dos piores. Pronto, fechámos a porta e apagámos a luz. Agora vamos, enfim, reconstruir isto e pensar na saúde mental das pessoas que estão em grande sofrimento. Há gente a passar muito mal. A epidemia de saúde mental e de stress psicológico é enorme. E eu até diria que, à margem dos governos, porque os governos passam, a gente às vezes tende sempre a misturar isto depois com as nossas preferências políticas ou não, os governos passam e são julgados no tempo adequado por aquilo que fizeram ou não fizeram. Mas vamos pensar nas pessoas, na nossa gente, e obrigar aí sim o governo a deixar aquela ideia que no princípio existiu, de que haviam os bons e os maus e os vilões, que os vilões eram os privados e os sociais, e agora de facto organizar o sistema e pôr o sistema a responder pelas necessidades de saúde das pessoas. E eu tenho bilhetes marcados para uma viagem aos Estados Unidos no final de maio, queria partilhar convosco. Os preços dos aviões estão ótimos e, portanto, espero que não tenha que cancelar à última da hora. É um sinal de confiança no futuro. Peço desculpa, António Tavares, por me ter estendido, mas eu hoje quis defender um bocadinho também a democracia, porque já estavam a querer calar a Joana Amaral Dias. Não podem calar o Otávio na CMTV, não podem calar o Futre na CMTV. Essa é, de facto, a riqueza maior de um país, é a sua liberdade. Muito obrigado. Obrigado, professor Adalberto. Eu, antes de passar a palavra ao Dr. António Tavares para fazer o encerramento desta sessão, e eu sei que já passam 4 minutos das 11, mas eu tenho um pedido que já foi feito há uns largos minutos atrás, do professor Henrique Lopes, e eu não gostava de encerrar a reunião sem dar a palavra ao professor Henrique Lopes, mas terá mesmo que ser a última intervenção e vou-lhe pedir que seja o mais breve que consiga. Muito obrigado. Era um comentário lá mais para trás. Só 2 notas muito breves. Uma em relação ao que aqui foi falado sobre máscaras. Está realmente a haver muita confusão, mas é importante que nós passemos que não há alteração estrutural absolutamente nenhuma. Nós fizemos o artigo para o Lancet, que estamos à espera da resposta, e o ECDC publicou ontem uma revisão que mantém tudo, portanto, aquelas coisas que agora vemos aí, pessoas com 2 máscaras, etc., não têm sentido no atual estado de conhecimento. Em relação às medições de temperatura, estamos a terminar neste momento um trabalho na Roménia, em que, em particular em doentes oncológicos, estão a aparecer muito mais casos problemáticos do que identificações e ganhos pela utilização dos NCITs. Finalmente, uma nota de hoje em Israel. Israel está a progredir muito rapidamente nas vacinas, mas as 2 pessoas que estão a coordenar o processo de Israel disseram abertamente que a situação, em termos de resultados práticos, está claramente abaixo das expectativas deles, possivelmente por uma decalagem de 2 semanas. Mas esperemos que seja só isso. E não vou tomar mais tempo. Muito obrigado pela oportunidade. Muito obrigado, professor. Eu iria então passar a palavra ao Dr. António Tavares, mas antes disso aproveito, porque depois já aproveito para me despedir e quero agradecer aos nossos convidados de hoje, à professora Maria do Céu Machado, ao professor Jaime Branco e ao professor Germano Sousa, por terem aceitado o nosso convite e por terem estado aqui hoje connosco e terem disponibilizado o seu tempo. E então, para encerrar a reunião, eu passo a palavra ao Dr. António Tavares. Muito obrigado, Pedro. Eu vou ser muito rápido, até porque esta foi uma reunião muito rica e muito proveitosa naquilo que foi dito e nas perspectivas, e de certa maneira o professor Adalberto fez também um comentário muito profundo. Eu gostava somente de deixar 2 ou 3 notas. Primeiro, obviamente, também é uma nota de otimismo, porque hoje teremos aterrado em Marte mais uma sonda e, portanto, certeza absoluta que se o homem consegue chegar tão longe, também vai conseguir resolver este problema do vírus, ou então trazer outros lá para cá, e, portanto, isto vai ser uma vida muito interessante. Mas eu, enquanto estava a ver toda esta nossa intervenção, lembrava-me que temos aqui um problema que é comum e deixem-me aqui dizer que parecia que estava no quadro do síndrome do vídeo-árbitro, isto é, nós quase que ao longo da gestão da pandemia, se pudéssemos disparar o filme, voltar atrás e tentar ver se é falta ou não é falta, vírus ou não é vírus, talvez conseguíssemos ultrapassar mais rapidamente estas questões. Mas há claramente aqui uma questão que eu acho que foi transversal a todas as intervenções, é que tem a ver com
a comunicação e com a maneira como chegarmos às pessoas. Uns pela via do problema de continuar a rastrear e continuar a vacinar, outros pela via do que é que não se devia fazer em termos de comunicação. E como também foi aqui dito, penso que foi para o professor Adalberto, esta já não é uma questão de governos, é uma questão de Estado. E talvez aquela que talvez seja a melhor nota é que como é que nós vamos gerir os próximos tempos, já que nos devemos habituar a isto. Acho que uma vez um político, agora não me recordo o nome, mas terá dito, habituem-se, não é? E portanto eu acho que nós provavelmente vamos ter que nos habituar um bocadinho a isto. Há um bocado o professor Adalberto já dava um cheirinho do que poderá ser o calendário do desconfinamento, mas teremos que ter cuidado, como é evidente. E eu, por acaso, estou ligado a uma instituição que está no dia a dia, os problemas são muitos e, acima de tudo, aquilo que foi aqui dito, a angústia das pessoas e das famílias, este é talvez o grande problema que, obviamente, depois leva às implicações da área da saúde mental. E, portanto, acho que todos nós estamos a fazer o nosso melhor. Este é um contributo cívico do Fórum Saúde 21 e eu queria, mais uma vez, em nome do Fórum, agradecer a participação de todos e dizer que 2 a 15 dias cá estaremos para uma nova rodada e para lembrar ao Pedro para não se esquecer de distribuir o link do e-book, porque certeza absoluta pode ser um bom auxiliar para estes debates. E a todos muito obrigado e boa noite.